Imagina um dia você tá assistindo a TV ou tá vendo o pronunciamento de um político e de repente o político abre a boca e fala o seguinte: moradores de rua são mais imunes a doenças porque não tomam banho. Eu queria que esse político, e que eu vou dizer o nome agora, que é o Celso Russomano, me explicasse de onde foi que ele tirou essa informação. É do Instituto Bolsonaro de Pesquisas ou é só do mau caratismo em busca da eleição? Se você não está entendendo o que eu estou falando, o Celso Russomano, na última terça-feira, deu uma entrevista dizendo que a população que vive em situação de rua tem mais imunidade ao Covid-19 porque não toma banho. E que a ciência deveria investigar isso, porque se dizia, por exemplo, que ia ter um monte de gente que vive em condição de rua morta por causa do Covid-19 e que não foi isso que aconteceu. Ao contrário, o que a gente tem aí são números extremamente baixos. Primeiro eu queria pedir para o Celso Russomano me apontar aí essas estatísticas que ele teve contato, porque até onde eu sei, não teve uma campanha em massa de testagem, por exemplo, a pessoas em situação de rua. Segundo, várias pessoas em situação de rua morreram nesse período, algumas não tiveram nem a identificação da causa da doença por um motivo simples, são indigentes para algumas pessoas, não têm informação para outras, os parentes não foram saber onde é que esses indivíduos acabaram parando depois de sumirem, por exemplo, e as autoridades públicas pouco fazem para poder tentar realmente solucionar esse problema. Aqui em Aracaju, por exemplo, Celso Russomano, a gente teve confirmada 2 mortes de moradores em situação de rua e algumas pessoas infectadas. Talvez, por estar aqui no Nordeste, ele deveria ser mais forte, né? Já que o Nordeste é quente, em regiões mais quentes o Covid-19 não causa tanto problema. E por que aconteceu, por exemplo, esses 2 óbitos? Vamos falar um pouco mais sobre isso aqui, porque ao ser questionado sobre essa resposta, você acha que ele voltou atrás, Fê? Não, ele piorou o discurso. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, vocês devem conhecer o Celso Russomano não por ser um deputado, não por ser um advogado incrível, mas sim por comandar um quadro em alguns programas de TV que está lá supostamente defendendo o direito dos consumidores. Em alguns casos, podemos até considerar que sim, ele está lá fazendo valer o direito do consumidor, mas na maioria dos casos, para fazer valer esse direito, ele acaba, por exemplo, humilhando funcionários que não tem nada a ver com a irresponsabilidade, às vezes, dos patrões e dos seus líderes. Recentemente, quando foi indagado sobre a situação do Covid-19 no Brasil, ele deu a seguinte declaração. Eu vou ler para vocês, porque se eu só falar vai parecer que é mentira. Eu vou ler exatamente o que ele disse. Vamos lá. Todo mundo esperava que a Covid-19 tomasse conta de todo mundo, até porque eles não têm o afastamento que foi pré-estabelecido pela OMS. E eles estão aí. Nós temos casos pontuais e não temos uma quantidade imensa de moradores de rua com problema de Covid-19. Talvez eles sejam mais resistentes do que a gente, porque eles convivem o tempo todo nas ruas, não tem como tomar banho todos os dias e etc e tal. E detalhe, isso ele falou na terça-feira, só que olha que interessante, ele traz um dado ali que ele diz o seguinte: não se tem tantos casos de moradores de rua com Covid-19. Eu queria perguntar a você, Celso Russomano. Eu não sou morador em situação de rua, por exemplo, e eu não consegui fazer ainda na rede pública o teste de Covid-19 em campanha. As 2 vezes que eu fiz o teste de Covid-19, eu tive de pagar para fazer em farmácia, o teste rápido. E o meu pai recentemente fez porque ele foi para o hospital com suspeita de Covid-19 e chegou lá testando negativo. Tem algumas campanhas aqui em Aracaju, tem algumas campanhas em outras cidades do Brasil, mas as campanhas ainda não conseguiram atingir o número mínimo de cidadãos brasileiros para você ter uma base de cálculo aí. Se pessoas que não estão em situação de rua, por exemplo, que em tese teriam um olhar mais atencioso por parte do Estado, não estão conseguindo acessar, por exemplo, os testes, como é que você me diz que as pessoas em situação de rua não foram atingidas? Eu queria saber se você tem os dados aí, por exemplo, da testagem em massa da população que está em situação de rua na Cracolândia, da população que está em situação de rua, por exemplo, na Avenida Paulista e em outras regiões, por exemplo, da cidade de São Paulo. Você tem esse dado para comprovar o que você está falando? Porque se nem a população, entre aspas, assistida pelo Estado, que não é abandonada, que não é esquecida, que não é vista de forma invisível, ou melhor, que não é vista porque está sendo invisibilizada pelo Estado, está tendo acesso, por exemplo, a esses testes, imagina as pessoas em situação de rua. E aí ele segue falando, isso ele falou na terça. Aí na quarta-feira, questionaram a ele para que ele explicasse melhor, que ele disse que foi mal interpretado. E lá vem de novo o Celso Russomano tentando explicar o inexplicável. Eu acho que o vírus do bolsonarismo contaminou ele, né? E ele tá aí botando para fora todo o mau caratismo que talvez estivesse
universo escondido lá dentro dele e agora ele está deixando aflorar mais. Tá aqui, ó. Eu estava fazendo uma consideração de que a ciência tem que explicar por que que eles, os moradores de rua, são imunes. E aí eu queria saber também do Celso Russomano, aonde é que ele tirou que os moradores em situação de rua está imune ou são imunes. Eu queria saber onde é que ele tirou isso. Qual o dado que você tem, Russomano, de testagem em massa e que comprova, por exemplo, que mesmo tendo contato com pessoas com Covid-19 ali, por exemplo, essas pessoas acabaram não sendo contaminadas? Lembre-se você, Celso Russomano, que existem pessoas que são assintomáticas, existem pessoas, por exemplo, que têm, obviamente, comorbidades e isso pode agravar ou não o sintoma. Nem todo mundo que está em situação de rua, Russomano, está em situação de rua de forma debilitada, nem todo mundo que está em situação de rua é usuário de droga, nem todo mundo que está em situação de rua tem comorbidade. Tem pessoas, por exemplo, Russomano, que está em situação de rua, mas que trabalha, que exerce uma atividade laboral, só que não pode pagar um aluguel. Mas vamos seguir aqui, porque eu quero que ele me explique aonde é que ele encontrou aí esse grupo de imunes, tá? Mas seguindo, talvez porque tenham mais resistência, só por isso que eu queria falar. Eles têm mais resistência que a gente. E o que eu disse, e volto a repetir, é que se alardeava. E eu começo falando isso, que os moradores de rua e que a Cracolândia seriam dizimados, seriam exterminados pela Covid-19. E não foi o que aconteceu. E que a ciência tem que explicar muito para a gente fazer uma relação em relação a isso. Era isso que eu estava considerando. Considerando o quê, Russomano? Pessoas que pegam Covid-19 podem ser sintomáticas ou não. Pessoas que pegam Covid-19 podem vir a óbito ou não. Só que para a gente saber, por exemplo, dados estatísticos, em especial da população em situação de rua, precisa se fazer testes em massa. Mas você acha que acabou por aí, foi? A repórter continuou insistindo, os repórteres continuaram insistindo, e ele vai e conversa o seguinte. Vamos fazer o seguinte, eu vou te perguntar isso, se é mentira ou verdade. Vamos combinar, nós três de hoje, às 18 horas, vamos lá no pátio do colégio e vamos perguntar se é verdade ou mentira. Topa? Topa? Quero saber se os aparelhos públicos dão banhos, ou melhor, dão banheiros para que eles possam tomar banho todos os dias. Tem gente, Celso Russomano, por exemplo, que eu conheço, que tem banheiro em casa, que toma banho uma vez por semana, ou sei lá, uma vez por dia, ou 2 vezes por dia, ou 2 vezes por semana, porque tem gente, Russomano, que tem casa, tem gente que tem banheiro, tem gente que tem chuveiro, que é meio ruim de banho também, viu, Russomano? Não é só as pessoas que estão em situação de rua, que não tomam banho, porque não podem tomar banho todo dia, como você fala, porque o Estado não oferece, não. Tem gente que tem banheiro em casa também, por exemplo, e não toma banho todo dia. Agora, eu queria que você me apresentasse essa estatística de que a população de rua é imune. Você acabou de ver recentemente o presidente norte-americano Donald Trump, que tomou cloroquina, ivermectina, ozônio, não sei o que, com Covid-19. E detalhe, ficou ruim. Lembra daquele vídeo dele? Assoprando. Agora a grande pergunta que eu queria fazer aqui pro Russomano é até onde se pode ir pelo poder? Até onde a gente pode chegar para basicamente conquistar o poder? O Russomano, que é o famoso cavalo paraguaio, né? Toda pesquisa ele aparece lá na frente, porque ele é uma figura conhecida, como bem disse o Boulos na minha live aqui essa semana agora, e que quando chega realmente no dia da pesquisa, no dia da eleição, melhor dizendo, ele acaba não tendo o resultado da pesquisa refletido nas urnas. Eu queria pedir a você, meu amigo, que é cientista, a você que é pesquisador, se você participou de alguma campanha, por exemplo, de testagem em massa da população em situação de rua, comenta aqui embaixo, porque o Russomano deve estar tendo dados aí exclusivos do Instituto Bolsonaro de Pesquisa e está compartilhando mais uma vez informações falsas. Essa informação do Russomano é mentirosa. Não existe nenhum tipo de elo de ligação aí de tomar banho, não tomar banho, tá em situação de rua, não tá em situação de rua, por exemplo, com pegar ou não pegar o Covid-19. E lembre-se vocês, muitas mortes de moradores em situação de rua não foram checadas, tá? Muitos disseram aí que morreu de frio. Ah, disse aqui morreu de frio. A temperatura em São Paulo morreu de frio. Cadê aí os testes que comprovam que a pessoa morreu de frio, por exemplo, em São Paulo? Tá bom? Compartilhe esse vídeo se você acha importante, se inscreva no canal, deixa like ou dislike para que esse vídeo tenha um alcance maior. No primeiro comentário fixo estarão as fontes que eu utilizei para fazer esse vídeo aqui para vocês. E se vocês quiserem colaborar com o nosso trabalho, basta ir aqui na descrição desse vídeo que vai estar o link do nosso Apoia-se, as contas bancárias para vocês fazerem doação pela conta bancária se vocês quiserem, obviamente. Vocês podem se tornar membro aqui mesmo no YouTube, tem um botão aqui embaixo titulado Seja Membro, onde você pode apoiar aqui também. E caso vocês queiram adquirir algum produto do canal, um livro, ou algum curso,
curso ou até mesmo acessar o site da nossa loja, basta fazer o seguinte: para acessar os cursos e os livros, no primeiro comentário fixo. E para acessar a loja, na descrição do vídeo, basta acessar aqui, ó, lojadohistoriador.com. Passados os recados, se inscrevam no canal, compartilhe esse vídeo e lembre-se, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.